Olá! Quando falamos em epilepsia, muita gente ainda pensa apenas nas crises. Mas, quando a gente fala especialmente de epilepsias raras, a gente está falando de uma jornada intensa por busca de respostas, de medo, adaptação, muito amor e cuidado. Portanto, essa condição afeta a família inteira: pais, avós, tios. Hoje nós vamos conversar sobre esse impacto nas diferentes gerações, inclusive de uma família, com uma super especialista. Vou apresentá-la melhor a vocês. Eu estou falando da doutora Daniela Bezerra, a Dani, neuropediatra, mestre em ciências da saúde, membro da Liga Brasileira e da Internacional contra a Epilepsia, coordenadora do Ambulatório de Epilepsia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC, médica assistente no Hospital Universitário de São Bernardo do Campo na área de avaliações neurológicas neonatais e ainda ela faz parte do núcleo de raros e também é diretora administrativa da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Lina. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Participar de um bate-papo como esse para trazer informação e aliviar um pouco as coisas é sempre muito bom, né? Muito obrigada pelo convite e pelo tema. Parabéns. Olha, a gente que agradece, viu? Você ter aceitado, porque eu acho que a gente vai falar muito sobre um tema que toca o coração das pessoas, né? Quando a gente fala de epilepsias raras, doutora Daniela, o que que diferencia das demais epilepsias que as pessoas em geral mais conhecem? As epilepsias raras, elas têm uma demanda específica em relação a alterações, por exemplo, genéticas. Então, são doenças neurológicas em que a epilepsia tem uma atuação muito forte em todo o processo, desde o nascimento até o momento do diagnóstico e ao longo da vida. Mas, por ser uma alteração rara, a jornada desse paciente se faz mais difícil. Então, se nós já temos hoje, né, no Brasil e no mundo, no Brasil, vamos destacar mais, né, uma dificuldade de fazer o diagnóstico da epilepsia, né, nas pessoas, de uma maneira geral, imagine a dificuldade que a gente tem de fazer o diagnóstico numa pessoa com epilepsia rara. Por definição seriam, né, doenças genéticas, na maioria das vezes, que trazem uma doença neurológica, em que a epilepsia, ela é, digamos assim, o carro-chefe dos sinais e sintomas, né, e o que geraria mais impacto na vida desses indivíduos e dos seus cuidadores, dos seus familiares. Então, isso Uhum. leva a uma dificuldade muito grande para diagnóstico, para acesso, para muitas questões da linha de cuidado desses indivíduos. Então, doutora Dani, o processo diagnóstico, né, ele é mais lento, ele demora, em geral, às vezes até anos para uma pessoa, para os pais dessa criança receberem o diagnóstico. Como é que é esse processo é tão demorado assim mesmo? Por quê? Ele é demorado, assim, porque existem algumas informações que acho que são muito nobres hoje da gente salientar. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, quando fala de crise epilética, vem à cabeça aquela crise convulsiva, que a pessoa cai ao solo, tem os seus abalos, né? Tem um excesso de salivação, perde urina. E nas crianças pequenininhas, esse padrão de crise, ele é extremamente raro. Assim, quanto menor a criança, ela não vai fazer esse tipo de crise, que é o que a gente está acostumado a fazer, a pensar, a lembrar de quando tem uma epilepsia ou uma crise epilética. Então, a primeira demanda que traz uma dificuldade muito grande é que as crianças pequenininhas, elas têm crises epiléticas sutis. Então, é um movimento mastigatório da boca, é um olhar para cima, né? É uma alteração de padrão respiratório.
espasmos. Então, são crises, sim, epiléticas, mas que, do ponto de vista que a gente reconhece, são muito sutis. Então, isso passa despercebido, né, pelos familiares, pelos médicos, pela equipe, por exemplo, de saúde da família e comunidade, não porque haja uma, como é que eu vou explicar, uma inabilidade, sim, porque Uhum. é uma dificuldade realmente de reconhecer esse padrão e investir nesse processo, né? Então, se as crises na criança pequenininha já são assim, imagine, né, quando você trata de epilepsias raras, que além dessas crises sutis, existe também uma alteração desse desenvolvimento, existe uma alteração, às vezes, de motora, de sentar um tempo, tá um pouco atrasado para sentar, a linguagem não vem no tempo certo. Então, são muitas coisas que podem acontecer junto com as crises epiléticas sutis. Ou seja, muito complexo isso, né? E o impacto disso, eu queria conversar um pouco sobre, com a tua experiência, né? Sobre o impacto que um diagnóstico desse causa na família, em primeiro lugar. E depois eu queria, claro, conversar também sobre o impacto que isso gera na criança, que vai crescendo, né? E que muitas vezes consegue seguir o curso, ir para a escola, ter amigos, enfim. O impacto para os pais. Bom, o impacto para os pais ele é extremamente difícil, como qualquer doença crônica neurológica, né, que tem uma severidade às vezes envolvida. Os pais entram num processo primeiro de negação. Existe a gente como neurologista especialista em epilepsia vê muito que tudo gira em torno das crises epiléticas, então há uma demanda muito grande das famílias em falarem não, vamos correr que tudo isso é por conta da epilepsia, quando na Uhum, verdade existe uma doença neurológica de base causando tudo aquilo. Então, uhum, é importante que a gente saiba que, mesmo a gente tendo um arsenal terapêutico para que a gente consiga controlar essas crises epiléticas, nós estamos diante de uma doença neurológica que tem um curso próprio. Então, existe muita desinformação nesse processo, existem uhum, muitas dúvidas, né? Então, as famílias, elas recebem, sim, como um fardo, um peso muito grande, mas, uhum. ao mesmo tempo, a falta de informação para se estratificar em relação às crises, em relação ao atraso de desenvolvimento, reconhecer que é uma doença genética e que tem outras questões envolvidas também, é o que faz com que esse diagnóstico seja muito denso para essas famílias, né? Então, o cuidador corretos seriam processos psicoeducacionais para eles entenderem a doença, Uhum. saber que nem todas as crianças vão cursar da mesma forma, vão ser iguais, daí a importância da individualidade. A genética ela é uma bússola, isso é muito Uhum. importante deixar claro, mas a gente tem hoje muitas camadas já que a ciência trouxe em relação à doença neurológica específica que gera aquela epilepsia rara. Então, acho que esse é o maior peso que as famílias, né, enfrentam no seu dia a dia. E a gente percebe também que existe aquele sentimento de culpa, né, por parte dos pais. Meu Deus, eu ajudei a gerar essa doença. Será que eu tenho culpa nesse processo? Eu queria uma orientação sua sobre. Existem duas situações que eu acho que são importantes, assim, de maneira sucinta, né? Porque é muito mais Aham. complexo, né? Mas o que a gente tem hoje é que quando se tem uma epilepsia genética, rara, genética, existem duas formas que isso pode acontecer. Uma, a herdabilidade, ou seja, ela pode ser dada, e outra, ela não ser dada e ser uma mutação de novo, ou seja, somente aquela criança tem aquela alteração no gene. Então, é muito importante que, quando se está diante de uma doença como essa,
se faça uma investigação genética familiar, um Uhum. aconselhamento genético. Por quê? Porque se for uma mutação de novo, a gente tem uma linha. E se for uma alteração herdada, existe a questão do aconselhamento genético, com a chance de se ter uma outra criança com a mesma doença. Então, são questões muito importantes que a gente precisa, sim, olhar e prestar atenção e orientar essas famílias. Antes até da gente falar sobre o impacto que isso gera no próprio bebê e na criança, eu queria uma orientação também sua em relação às pessoas que, na verdade, sentem preconceito em relação a essas crianças. O estigma ainda é muito grande, né? Em relação às epilepsias, dirá sobre as epilepsias raras. A gente escuta assim, coisas muito nocivas, né, para que a sociedade traz. Então, coisas que a gente nem deve reproduzir, né? As famílias sofrem muito, sim. Mas eu acredito que o papel da gente de trazer informação e de trazer à tona essa discussão para a sociedade é o melhor caminho para que vá se quebrando estigmas, paradigmas, né? E que haja cada vez mais um processo de inclusão social desses Uhum. indivíduos e das suas famílias, né? Perfeito. Doutora Daniela, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua conversando no próximo bloco, tá? Olha, Você não sai daí, não, a gente volta já já. Voltamos conversando hoje sobre o impacto, especialmente das epilepsias raras na família, que pode atingir várias gerações, inclusive, desse cuidado, com a doutora Daniela Bezerra, a doutora Dani, que é diretora administrativa da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Doutora Daniela, podemos falar um pouco sobre o cuidado integral, que muitas vezes acaba envolvendo pais, avós, tios, né? Acaba afetando a família inteira, e é importante que a família toda ajude nesse cuidado? na verdade, Lina, no cenário ideal, né, é que a família entre no suporte, faça uma linha de rede de apoio, né, para esse núcleo familiar que tem uma criança com epilepsia rara, né? Mas não é muito o que a gente observa, né? O que a gente observa é que essas famílias são sozinhas, às vezes há assim, um desfalecimento dessa relação pai, casamento, né? O casamento, às vezes, ele se desfaz e essa mãe se torna uma mãe solo, na grande maioria das vezes, para conseguir vencer sozinha essa batalha. Existem familiares que têm medo de ficar com a criança, isso é muito relatado no dia a dia. Então, até assim, olha, doutora, minha mãe até fica com o meu filho para eu ir no mercado, ou para eu ir em tal lugar, numa coisa do dia a dia, para eu tomar um banho, mas ela Uhum. fica me chamando o tempo inteiro, porque qualquer coisa que acontece, ela tem medo da criança estar tendo alguma coisa. Ah, Então, eu vou muitas aproveitar, então, camadas, né? é muitas camadas, vou aproveitar, então, e dar uma orientação para essas avós, para esses tios, para esses familiares do entorno, então. É preciso ter esse medo? Como é que eles podem ajudar mais nesse processo de suporte mesmo? Não precisa ter medo, né? Uhum. Não precisa ter medo. É uma criança bem assistida, né? Que tem todas as suas orientações. Essa genitora ou essa cuidadora principal, se ela precisa sair ou precisa tomar um banho, né? Ninguém precisa ter medo de ficar com a criança. Então, acho que as orientações elas são essenciais, os horários da medicação que devem ser dados, né? Uhum. Toda a questão da troca, porque grande maioria das vezes são crianças
que não tem a autonomia e o autocuidado, então a gente tem que trocar as fraldas, a gente tem que, às vezes, dar água, dar alimentação, né? Uhum, Então, é uma linha de cuidado muito específica, mas que, na minha opinião, não precisa ter medo, né? O que a uhum, gente precisa é se apoiar como família. Então, eu entendo que no começo tudo assusta, né? Mas com uhum, muita orientação e assim, às vezes o ideal é assim, traz a avó na consulta com o uhum, neuropediatra, traz a avó na consulta com o fisioterapeuta, né? Traz a avó na consulta com a fono, né? Para que a fono oriente como alimentar, como às vezes mexer numa gastrostomia, né? Como dar uma medicação ou até mesmo só de ficar ali do lado, porque às vezes a mãe dá os remédios, alimenta, olha, são 2 horinhas ou 1 horinha, né? O que uhum, fazer, o que não fazer. Então, eu acho que o que importa é que as pessoas precisam perder o medo, né? uhum. E isso é fundamental para que se crie uma rede de apoio, né? Ou seja, é importante também para essa mãe solo ou para o casal, né, que cuida e que se sente tão solitário nessa jornada, também tem que aprender a pedir ajuda, né? Quer dizer, se não tem sua família, o vizinho, o amigo, a amiga, é importante também esse processo de pedir ajuda, de falar, olha, por favor, fica aqui meia hora para mim. É super importante. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Então, eu tenho, como eu lido com adolescente, Uhum, eles crescem, enquanto eles são pequenos, a gente vê que a mãe tá lá na luta do dia a dia e ela assume tudo e ela vai para frente. Só que quando eles começam a completar 15, 16, elas estão exaustas, elas estão em burnout. E tem uma mãe mesmo que eu converso muito com ela, muito querida, e ela é separada do pai, tem os mesmos filhos, o menino, né? O Anthony tem mais 2 irmãos, acho, adultos já. E o tá. pai. Então, quando ela tá muito cansada, ai, doutor, eu vou deixar ele ficar com o pai. Eu encorajo ela, por que que você não divide mais com o pai? Ah, porque ele não sabe dar comida, porque ele não sabe dar o remédio. Uhum, Eu falei, traz ele para consulta da próxima uhum, vez. E se ele não quiser, ele vai ser bem cuidado lá com o pai também. Né? E isso é uhum. muito comum, Lina, porque elas se sobrecarregam de uma forma de achar que somente elas também dão conta de cuidar, porque é um cuidado muito específico, né? Elas têm Uhum. medo de acontecer alguma coisa porque foram tomar um banho, ou porque foram no mercado, ou foram tomar um café com uma amiga, ou foram na academia, né? Vai que acontece alguma coisa, a culpa é minha, né? Claro. Então Uhum. é muito complexo tudo isso, mas a gente cada vez mais tem encorajado. Deixa com o pai, né? Aí eu Uhum. pergunto assim, quando o Anthony vai para o pai dele, ele fica nervoso, fica... Não, ele gosta. Que bom, isso é um bom sinal. Não é um bom Uhum. sinal? Então deixa ele ir mais, divide mais com esse pai. Então a gente acaba de alguma forma também ajudando nessa rede de apoio, nessa linha de cuidado, porque se Deus o livre ela fica acamada por um burnout ou alguma situação, aí são Aí sim, dois para né? serem cuidados, né? Claro. Não, e você tocou num outro assunto que está aqui na minha pauta, que é a relação com irmãos. Irmãos que não têm uma epilepsia rara. É, como é que tem que ser esse processo, inclusive da orientação dos pais? E aí eu queria também, nesse processo, que você falasse, a gente tem costume também de superproteger, de não deixar muito as relações entre os irmãos com medo de afetar a criança com epilepsia rara. Qual que é a tua orientação? Existe uma linha de estudo nos dias de hoje, Lina, só sobre irmãos, Uhum, tá? Então, hoje a gente já tem orientações sobre irmãos, porque realmente, assim, a casa vive em torno da criança que tem a doença, né? uhum, E dividir esse tempo, essa demanda, esses cuidados é muito denso, né? Então, o que que, por exemplo, a gente faz? Assim, a gente vai acostumando. Então, quando a criança que tem epilepsia rara é muito pequenininha, a gente fica com muito medo deles pegarem infecção,
porque Uhum. qualquer febrinha descompensa toda a epilepsia. Então a gente fica com aquela tensão, né? Uhum. Mas depois que a coisa flui melhor, ele cresce mais. Eu tô com uma criança assim, que eu falava, a irmã beijava aqui no rostinho, no olho, e ele ficava toda hora, ficava doente, que a irmã ia para a escola e voltava. Aí eu falava, ai, não, olha, beija na cabeça dele, beija na Uhum. cabecinha, não precisa parar de beijar, mas beija na cabecinha, não beija no rosto, né? Uhum. E aí ela acostumou, e ele parou, e aí cresceu também, agora ele já está com 3 para 4 anos, então já fortalece um pouco mais a imunidade. Então, às vezes, são pequenas orientações, porque também Uhum. ela tem o seguinte: se eu não beijar ele aqui no rosto, os meus pais não me enxergam. Se eu não ficar na Uhum. frente dele, os meus pais não vão me ver. Uhum. Então é muito complexo tudo isso, né? Então, assim, pode beijar, mas beija na cabecinha. Então, e aí ela entender que ela tem que sair da frente do irmão e que ela vai continuar sendo vista, porque tá beijando a cabecinha, né? E aí é o que você entra, olha, vocês vão ter que se dividir um pouco para ficar com ela, né? Então, Uhum. mas olha, Lina, não é fácil, não é fácil. O irmão sofre muito, porque ele é uma criança e ele cresce nesse meio de que existe uma urgência, os pais estão sempre sobressaltados, Uhum. né? E aonde que eles são, para onde tem essa visibilidade? Então, realmente é uma demanda muito difícil, que requer muita orientação, que requer uma rede de apoio muito forte, né? E realmente é uma das nossas diretrizes, né, na consulta. Olha aonde vai minha Aham. consulta, né? Além Sim, da questão do remédio, enfim. doutora Dani, eu admiro muito você, o seu cuidado, porque essa atenção vai muito além, né, da questão só farmacológica, acaba, dando um apoio emocional, inclusive, para a família inteira, né? Na questão ainda do adolescente com epilepsia rara, né? É importante estimular, o convívio com outras pessoas além do familiar que cuida. Sim, né? Acho que é que nem eu te contei a história do Anthony, né? Que o Anthony tem 16. E é muito importante a gente ampliar essa rede de apoio. Nessa idade é muito difícil mantê-los na atividade escolar, porque o que a gente percebe, por exemplo, é que a rede de Fundamental 1, ela tem mais estrutura para ficar com uma criança com necessidades especiais, específicas, do que o Fundo 2, do que o ensino médio, que é o caso Uhum, dele. Então, quando chega nessa fase, não tem mais cuidador, os próprios adolescentes já separam, é uma situação bem delicada. Então, o que a gente observa é que nessa idade, já eles já não vão mais para a escola. Então, isso porque a escola uhum, ajuda muito nessa linha de cuidado. Não uhum, só num processo de estímulo, de conscientização para a comunidade, mas também para esse paciente, para essa pessoa com epilepsia, estar num contexto, né, claro. social, mudança de ares, enfim. Então, na verdade, o que eu penso muito, eu faço sempre essa pergunta. Olha, quando ele vai para esse ambiente, ele tá bem, ele gosta, ele fica nervoso, como que é, né? Uhum, Mas o adolescente, ele pega uma outra etapa, né? Porque o trocar a fralda, por exemplo, já é diferente, porque já tem os uhum. caracteres puberais. Então, a Sim. gente tem uma demanda muito maior quando eles são adolescentes, com relação à rede de apoio. Se a gente tem pessoas que vão acompanhando esse desenvolvimento como rede de apoio, e quando chega aos 16, a gente tem uma manutenção dessa rede de apoio, mas é muito difícil você prover uma rede de apoio com 16. Uhum. Eu não posso imaginar. Então, é um desafio o adolescente com epilepsia rara, mas normalmente o que a gente traz
é que essa rede de apoio seja construída desde pequeno, para que haja uma manutenção nesse processo. Porque a gente tem essa questão da evasão escolar, as escolas não têm o preparo, né, para estar com eles, diferente de quando eles são pequenos, né? Nossa, sim. Olha, nosso tempo, infelizmente, está terminando, então eu queria um recado final seu, e porque esse programa, a gente está falando o tempo todo sobre resiliência, né? Eu acho que tem umas questões com relação a epilepsias raras, que a gente fala muito que é a jornada do paciente, né? A Uhum, jornada da família, desde do reconhecimento dos sintomas até o diagnóstico, enfim, depois a luta para a acessibilidade do tratamento. Então, eu acredito que a mensagem que eu tenho é assim, para o diagnóstico, por exemplo, meu filho não está tendo desenvolvimento como as crianças da mesma idade, tem alguns movimentos que ele faz que são diferentes, que eu estou preocupada, filma. Hoje todo mundo tem um celular à mão, filma e leva para o médico de saúde da família e comunidade, leva para o pediatra, leva para o fisioterapeuta, né? Então uhum, mostra para alguém tecnicamente treinado que possa inferir que aquilo pode ser uma crise epilética ou não numa criança pequenininha. Vamos uhum, encurtar esse caminho, né? uhum. Além disso, busque ajuda. Ninguém consegue viver sozinho, né? Então, busque ajuda, crie a sua rede de apoio, se organize com vínculos, né, para que você não entre num burnout e tenha uma questão, né, de falência mesmo, de mental, física, emocional, e acabe não conseguindo cuidar mais daquela pessoa e ainda tem duas pessoas para serem cuidadas, né? Sensacional. Doutora Daniela Bezerra, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Eu adorei. Lina, para mim é um prazer enorme, eu adoro o teu trabalho, te admiro muito e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Gente, vocês viram, né? Epilepsias raras, vai muito além do diagnóstico, envolve a família inteira, envolve a vizinhança, o entorno, envolve todos nós. Muito obrigada pela companhia, continuem com a gente. Olha, beijo grande, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau.